Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma aula de História, continuação da aula anterior que você já estava assistindo. Vamos dar sequência aí falando sobre a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Falei para você na última aula que no dia 4 de julho de 1776 foi feita a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Para a gente começar falando desse assunto e partir para a guerra, lembre-se, eu preciso que você estude num lugar confortável e preciso que você faça anotações. Todas as aulas têm anotações e elas devem ser enviadas, né? Cada aula sua anotação. São 3 anotações diferentes por semana. Esse cara na foto aí que você está vendo é Thomas Jefferson, um dos redatores da Declaração de Independência dos Estados Unidos e o terceiro presidente, olha que legal. Se você procurar sobre pais fundadores, você vai conhecer as pessoas que foram responsáveis por escrever a Carta de Independência. A Declaração de Independência ela é um documento extremamente importante. Só que a gente teve que entender, né, que houve uma guerra. Aqui a gente tem uma gravura francesa, onde cidadãos de Nova York, uma cidade que na época não era tão bonita quanto hoje, estão tirando a estátua do rei Jorge III, porque depois que é feita a Declaração de Independência, não faria sentido você ter uma estátua de um rei dentro do então país Estados Unidos. Obviamente a estátua foi derrubada e foi transformada em balas de chumbo. Ótima utilização. Vamos lá. A Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra ela vai acontecer de 1776 até 1781. Lembre-se, eles se declararam independentes antes da guerra. Isso é um ponto importante. O comandante das tropas norte-americanas foi o fazendeiro George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Anota isso, vai te fazer falta. Por que é importante falar isso? Eles precisavam de uma pessoa que fosse carismática, que fizesse parte do povo para liderar essa guerra, para liderar esse movimento. E o escolhido foi o fazendeiro George Washington. Consequentemente, ele acabou se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos. A França e a Espanha também se uniram, né, nessa guerra contra a Inglaterra. Eles vão ajudar os Estados Unidos a se tornarem independentes. Você fica pensando, por quê? A Inglaterra naquela época era a maior potência do mundo, era o país mais forte e para a França seria interessante enfraquecer a Inglaterra. Como enfraquecer a Inglaterra? Atingindo no ponto que mais doía naquele momento, que era a colônia, que poderia ser uma fonte de renda. Por que a Espanha também vai fazer parte disso? A Espanha também tinha interesse em terras que pertenciam à Inglaterra na América. Consequentemente, a Espanha acabou perdendo muito mais, porque quando os Estados Unidos se tornam independentes, eles acabam assumindo mais territórios ainda na América e, consequentemente, territórios que pertenciam à Espanha. É o caso do Novo México, do Texas e de vários outros. Alguns comprados, outros tomados e coisas do tipo. Então, nós temos, de um lado, tropas inglesas, né? Temos os ingleses. Do outro, nós temos tropas norte-americanas, temos tropas francesas e tropas espanholas. Procurem o filme que tem o Mel Gibson, acho que o nome do filme é O Patriota, tem quase 3 horas de filme. Ele vai falar sobre a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde os colonos foram para a guerra. Os colonos, de fato, lutaram contra, né, a metrópole. Aqui nós temos uma imagem de George Washington, que foi o líder do Exército de Independência e o primeiro presidente. Aqui, referente ao rio Delaware, eles atravessando aqui o rio, a pose. Gente, vamos ser sinceros, a gente sabe que a maioria dessas imagens, desses quadros, eles estão tentando fazer a figura do herói, né, nacional. Não foi alguém que falou assim, não, pera lá, fica todo mundo parado nessa pose aí que eu vou fazer um quadro aqui de vocês. Não, a gente tem a construção dos heróis nacionais e o primeiro herói nacional que nós vamos ter aí vai ser George Washington, que foi aquele que liderou a Guerra de Independência. Em 1783, a gente vai ter o Tratado de Versalhes, né, onde vai ser reconhecido a independência das 13 colônias. Por que vai ser reconhecido? Não basta nada alguém fazer um documento e falar assim, a partir de agora eu sou dono da Lua. Eu sou dono da Lua, porque eu falei que tá aqui, ó, meu papel, eu sou dono da Lua. Não.
Você precisa provar que você é dono da Lua, amigo. Você vai ter que lutar por isso. No caso aqui, é uma coisa mais simples. Eles falaram que eles eram independentes no dia 4 de julho de 1776. Porém, só em 1783 que, de fato, eles foram reconhecidos como independentes. Eles também receberam terras entre os Grandes Lagos, os rios Ohio e Mississippi e os montes Apalaches. Aqui a gente vai ter territórios que vão ser anexados às 13 colônias, que agora são os Estados Unidos de fato, é um país reconhecido. As regiões de Senegal, Santa Lúcia e Tobago voltaram para a França. Olha lá, como eu falei para vocês, a França tinha um interesse aqui em enfraquecer a Inglaterra e ela vai se aproveitar para pegar esses territórios de volta. A região da Flórida, Minorca, voltaram para a Espanha. Novamente, nem a Espanha nem a França entraram de graça com o interesse de defender os Estados Unidos. Eles entraram para enfraquecer a Inglaterra e tomar esses territórios. Porém, a Flórida vai se tornar Estados Unidos depois. É história bonita, né? É massa você estudar e falar assim, vamos ganhar essa guerra. Aí você sabe o resultado e fala, não foi bem assim. Aqui a gente vai ter a primeira Constituição dos Estados Unidos, Constituição é o conjunto de leis. Os Estados Unidos têm uma Constituição desde que o país surgiu. Uma. O Brasil já está na 7ª. Na 6ª ou na 7ª. Depois eu confirmo essa informação. Essa Constituição vai ser baseada nos ideais iluministas. Eles vão trazer aí um governo republicano, uma divisão dos poderes em 3, que é o princípio lá de Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário. Vão ter eleições para governantes de forma democrática, o povo vai participar, o povo vai votar. Essa Constituição de 1787, ela é válida até hoje. Mas o que eles fazem? Você pode pensar, professor, muita coisa mudou nos últimos 200 anos. O que eles vão fazer? Eles vão fazer pequenas alterações, acréscimos na Constituição, mas a base é a mesma. A base é a mesma desde a fundação do país. Ela não mudou. Eles vão fazer pequenos adendos, acréscimos, conforme a necessidade. Um princípio que é bem interessante que vai surgir com a independência dos Estados Unidos é o federalismo. O que vem a ser o federalismo? Cada estado tem autonomia para criar leis que estejam abaixo de uma lei federal. Ou seja, existe uma lei para todos os estados e existem leis próprias daquele estado. De forma bem simples. Em alguns estados vai ter pena de morte, em outros vai ter prisão perpétua. Num determinado estado você pode beber a partir de tantos anos, no outro já não pode. Nesse aqui você pode se casar com uma determinada idade, naquele tem que ser mais velho. Entende? Existe uma lei federal, mas cada estado que está abaixo dessa lei federal pode criar suas próprias leis. Esse é o princípio do federalismo. Anota, cada estado tem autoridade, autonomia para criar suas próprias leis que estão ligadas a uma lei federal. Aqui nós temos as consequências. Foi o primeiro país a adotar essas ideias iluministas, que vão surgir lá na Europa, porém não tem o fim da escravidão. Como eu falei para vocês, escravidão nos Estados Unidos vai acabar em 1865, em uma outra guerra, um outro conflito. E vão massacrar, gente, o Brasil massacrou muitos indígenas, mas os Estados Unidos não perderam longe, tanto que a população indígena hoje lá é menor que a do Brasil. Eles saíram matando mesmo, milhares de indígenas por todo o país, por toda a América. Os Estados Unidos vão se tornar um modelo de democracia, de república, de país independente e, consequentemente, outros países da América também vão começar o seu processo de independência depois desse período. Eles vão ver, essa ideia parece ser interessante, parece ser boa. Tanto que o Brasil, quando ele se torna república, ele vai copiar parte do princípio dos Estados Unidos na nossa primeira Constituição. O federalismo também foi aplicado aqui. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. É só isso mesmo. Pessoal, é porque eu uso slides que estão disponíveis. Espero que vocês tenham achado interessante esse conteúdo. Procurem saber mais, apesar de não ser uma coisa tão próxima do nosso dia a dia, mas a independência dos Estados Unidos, os princípios, como o país se comporta hoje, como o país aumentou o seu território, é interessante. Assista lá, como eu falei, os filmes A Lenda do Tesouro Perdido, tem o 1 e o 2, falam de períodos históricos diferentes dos Estados Unidos, mas é bacana.
Tem o filme O Patriota. Se você quiser saber um pouquinho sobre essa escravidão dentro dos Estados Unidos, procura o filme 12 Anos de Escravidão. São filmes muito bons. E tem o Amistade. O nome do filme é Amistade, que também fala sobre a escravidão dentro dos Estados Unidos. São filmes que vão complementar o seu conhecimento. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.